Ah, você quer saber o que é Covid-19, não é? Por que não disse logo? Hoje nós vamos falar sobre a doença viral do momento, Covid-19. A doença. Costumamos nos referir a Covid-19 como se fosse o nome do vírus. Na verdade, é o nome da doença. O nome do vírus causador dessa doença se chama SARS-CoV-2 e ele faz parte de um grupo de vírus que é conhecido como coronavírus. Quando o pesquisador que descobriu o coronavírus viu aquele vírus até então desconhecido, achou que a imagem dele, como vocês veem aqui na foto no microscópio eletrônico, parecida com uma coroa. E corona significa coroa. Por isso, ele assim o batizou. É uma doença de alta transmissibilidade, uma doença altamente contagiosa, uma doença veloz. Ela é causada pelo SARS-CoV-2, que, lembrando da nossa conversa sobre vírus anteriormente, ele vai se ligar ao receptor da célula e colocar o seu DNA dentro da célula. Uma coisa curiosa é que um dos receptores da nossa célula para o coronavírus ainda não é desenvolvido nas crianças. Por isso, nessa faixa etária, estamos mais ou menos protegidos da doença. Algumas crianças podem ter infecção, mas a maioria dos casos são jovens ou adultos, inclusive idosos. É uma doença de, como eu já falei, alta transmissibilidade, mas a mortalidade é baixa. E aqui a nossa primeira enquete, a nossa primeira pergunta. Você acha que eu estou falando correto? A doença mata pouca gente? Isso será verdade? Então vamos lá. A transmissibilidade é alta e a mortalidade é baixa. Mas para um determinado grupo de pessoas ou alguns grupos de pessoas, essa mortalidade aumenta bastante. Quais são essas pessoas? Os idosos, as pessoas obesas, as pessoas que têm diabetes ou hipertensão, principalmente se não forem bem controladas, enfim, as pessoas que já apresentam alguma comorbidade. Então, pessoas que têm cardiopatias, entre outras doenças, né? E os sintomas, eles vão desde nenhum, algumas pessoas contraem o vírus, desenvolvem a doença e nem sabem que pegaram essa doença. Quando faz o exame, mostra que ela já adquiriu a doença e ela diz: ah, mas eu não apresentei sintomas, eu não senti nada. Isso pode acontecer em um determinado grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas vai apresentar sintomas leves. E um determinado grupo de pessoas, ainda bem, felizmente, um grupo pequeno, vai apresentar uma tempestade de citocina, um processo inflamatório intenso que pode comprometer principalmente os pulmões, mas também pode causar algumas coagulações, tanto nos pulmões como em outros órgãos. Então a gente tem encontrado pessoas que apresentam, por exemplo, AVCs causados pelo coronavírus, problemas cardíacos, obstruções de veias causadas pelo coronavírus, obstruções arteriais causadas pelo coronavírus. Ele também causa uma desautonomia. Eu vou explicar em breve o que é essa desautonomia. Agora vejamos um raio-x, uma tomografia de uma pessoa que apresentou coronavírus. A parte de cima é a parte da frente do tórax, a parte de baixo é a parte posterior do tórax. Observe que apresenta-se umas manchas esbranquiçadas, que a gente chama imagem em vidro fosco,
principalmente na parte posterior do pulmão. Essa pessoa aqui apresenta 25% dos pulmões comprometidos. E se você observar aqui o nome da pessoa, sou eu. Eu sou uma das pessoas que sobreviveu à forma grave de coronavírus. Teve essa tempestade de citocinas, inclusive precisei fazer uso de oxigênio. E o que há de perigoso em alguns sintomas, algumas ações do SARS-CoV-2 no organismo? É que ele causa uma inflamação pulmonar e ao mesmo tempo causa uma desautonomia. Qual é o perigo disso? Você fica com pouca oxigenação, mas não percebe isso, porque a desautonomia que ele causa no seu cérebro não te deixa perceber que o seu oxigênio está baixo. Ora, se você não se sente cansado, você não procura ajuda, você acha que tudo está bem. E pode, de repente, aparentemente de repente, o seu organismo já entrar em colapso. Então isso é extremamente perigoso. Por conta disso, esse aparelhinho chamado oxímetro de pulso, um aparelhozinho simples que você pode ter em casa, ele vai dizer quanto está apresentando a sua saturação. Então, embora não esteja cansado, o aparelho pode dizer que você tem falta de ar. No meu caso aqui, nesse exato momento, 98% de saturação de O2 em ar ambiente. Normal. De 95 a 100 é normal. A desautonomia pode causar outros sintomas. Alterações do sono, alterações do desejo sexual, queda de temperatura. O paciente que eu encontrei com a temperatura mais baixa apresentou 32 graus. Isso também é ruim, porque numa temperatura muito baixa o seu organismo não funciona muito bem. Desequilíbrios, alterações do olfato, alterações do paladar, isso tudo causado pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela doença conhecida como doença Covid-19. Bom, estamos encerrando o vídeo de hoje, falamos sobre Covid-19 e lembre-se, clique no sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. A partir de agora, às quartas-feiras, nós lançaremos semanalmente um vídeo novo. E, mais uma vez, a pergunta: qual o tema que você quer para o próximo vídeo? Nós vamos falar sobre o uso da máscara em relação à Covid-19 ou nós vamos falar sobre o lockdown? Deixe aqui a sua opinião e o tema que você escolher será o tema falado no próximo vídeo.